Dando continuidade na rodada de estreias do Paulista de Flag, foi a vez do Flag X5 feminino entrar a campo no CTT. A gente vai falar um pouco da rodada, dos placares e discutir um pouquinho sobre o que aconteceu nesse final de semana no Centro de Treinamento Touchdown. Já deixa o seu like, se inscreve e bora lá olhar os resultados. Só fazendo um disclaimer, não estava lá no CTT. Não foi dessa vez que eu consegui ir também. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu assisti alguns jogos que saíram até então, mas eu tenho alguns contextos de outros jogos. Então a gente vai falar disso hoje, tá? Vai passar pelos resultados, todos os resultados, obviamente. Mas aqui a gente vai passar pelo que eu consegui falar. O meu compromisso aqui é sempre falar o que eu vi, né? Não vou ficar inventando que eu vi tudo, até porque nem saíram todos os jogos também. Então, deixa eu só gravar a minha telinha. Seguinte, começando aqui com Piedade Rainus 45-0 Broken Stones. E só explicando mais uma coisa, os jogos que estão pintadinhos são que eu vou dar um pouco mais de contexto que eu tenho. E o jogo aqui em azul foi o jogo da rodada, eleito aqui o jogo da rodada, e eu vou contar o porquê. Mas voltando, o Piedade Rainus estreou fazendo 45-0 no Broken Stones, uma vitória de um time que já é bastante consolidado no cenário feminino, né? O Rainus já chegou em final de conferência. E se eu não estou enganado, também chegou em final de campeonato ali para decidir com o Palmeiras. Se eu não tá me falhando a memória, acho que foi o último ano das meninas como Palmeiras. Te enganado e confundindo tudo, mas se eu tiver errado aí me corrija, se eu tiver certo me dá um alô também. Enfim, o Rainus venceu o Broken Stones por 45-0. O Cannibals, o Caipiras acabou ganhando do Cannibals, né, de 32-27. Um jogo parelho. Acho que aqui o contexto que eu quero dar do Cannibals é que a gente teve bastante saídas, né? Acho que umas 4 meninas acabaram saindo. Provavelmente não, né? Eu já sei que elas estão no Knicks, né? Acho que era um núcleo de pessoas que estavam há muito tempo no time. E o Cannibals feminino enfrenta mais um ano aí com pessoas novas chegando, pessoas novas se mantendo. Vai ser um ano importante para maturar os nomes novos do ano passado, né? E também um ano para criar novas lideranças, para que novas pessoas consigam ter mais destaque. E você ter uma estreia parelha contra o Caipiras é bem importante, né? Eu acho que, pelo que eu fiquei sabendo do jogo, a Alezinha jogou muito bem os 2 jogos e o ataque conseguiu fazer 27 pontos aqui numa defesa boa, que é a defesa do Caipiras também, que é uma equipe muito, muito, muito qualificada. O Capivaras vai ganhar de 13-0 do Caraguá. Caraguá, que é minha cidade não natal, né? Porque eu nasci em São Paulo, mas eu morei muito tempo em Caraguá, então tenho um carinho muito grande pela cidade e tenho conhecidos ali no time. Foi a estreia das meninas, primeiro ano do time, as coisas se estruturando, né? O pessoal entendendo mais o X5 também, principalmente a comissão que é majoritariamente conhecedora do Full Pad. Eles fazem um trabalho legal ali com o Bruno Bardi para poder acelerar esse conhecimento no X5 e acabaram estreando contra o Capivaras, que é uma equipe mais experiente, e perderam por ali 2 posses, né? 13 pontos. Capivaras que sai 2-0 aqui desse dia, se eu não me engano. Isso mesmo, 2-0. Phoenix ganhando de 28-0 do Diadema Diamond. Eu não consegui assistir esse jogo ainda, acho que ele ainda não saiu até o horário que eu comecei a gravar. Caraguá fazendo seus 2 primeiros pontos na história do Flag, mas acabando perdendo para o Guarani Índias, que também é uma equipe, se eu não me engano, está indo para o seu 2º ou 3º ano no Flag X5, já está com mais casca que o time de Caraguá. Também tem no entorno ali muitas equipes qualificadas para fazer amistosos, né? Então, vira e mexe, a gente vê esse Guarani Indians jogando bowls, o que é muito importante para o desenvolvimento do time, para justamente chegar nesse momento de performance no Campeonato Paulista, conseguir ir muito bem. Então, Guarani Indians conseguindo uma vitória aqui também. O Broken Stones feminino, assim como o Broken Stones masculino, vai sair sem vitórias dessa primeira rodada. Perdeu de 26-0 pro Capivaras. Aqui, Spartans e Cannibals. O que eu vi desse time do Spartans, eu acabei assistindo o jogo do Diamond, né? Diamond e Spartans.
Eu vi um time bastante nervoso no ataque, algumas coisas não funcionando tão bem. Eu achei que ia ser um pouco de ansiedade de estreia, mas eu vi que esse jogo contra o Diamond foi, na verdade, o segundo. Eu senti o Spartans um pouco travado no ataque. Acho que isso vai em conta da estreia também, e acho que vai melhorando no decorrer do tempo do campeonato também, tá? Então, o Spartans acaba perdendo de 39-6 para o Cannibals fazendo uma excelente partida ofensiva, e teve lei do ex da Lezinha, né? A Lezinha é ex-Spartans, teve uma história gigantesca ali e mandou ver aqui no jogo contra o seu ex-clube. Continuando aqui o jogo da rodada, Caipiras e Rainus. Caipiras fazendo a sua segunda vitória no dia. Todas as vitórias do Caipiras foram por uma posse, né? Tanto no jogo contra o Cannibals quanto no jogo contra o Rainus. Aqui contra o Rainus foi 1 ponto só. Mas o que fica desse Caipiras é o quanto elas são competitivas, né? O quanto elas conseguem... acho que tem muita gente muito experiente ali naquele Caipiras, muita gente com bastante rodagem de flag, e elas também jogam muito tempo juntas. Então ali você consegue resolver os problemas das partidas, manter a cabeça fria e simplesmente acreditar que seu time é capaz. Então o Caipiras dá uma... Não é só o 2-0, eu acho que essa questão do Caipiras não é só o 2-0, acho que diferente do masculino, que a gente teve jogos um pouco mais díspares no que a gente diz respeito ao placar, no feminino a gente teve jogos um pouco mais disputados, e o Caipiras ele larga com um 2-0, que é um 2-0 gigantesco, porque foi contra duas equipes bastante qualificadas. Então o Caipiras, assim como a gente elencou rapidamente um favorito ali com o Spartans no masculino, olhando nesse Caipiras aqui, óbvio, a mesma coisa que eu falei no masculino, muita gente para estrear, muito jogo para ser jogado, muita coisa para acontecer até o fim do ano, mas olho nesse Caipiras. Diadema Diamond 7, Spartans 14, o Spartans venceu, mas como eu disse, foi um jogo bastante nervoso, decidido ali muito pela experiência do Spartans, tá? Eu acho que foi o primeiro jogo do Diamond, muita gente ali do Diamond. A gente vê que o time ainda tá aprendendo a parte tática, a parte técnica e a parte do dia do jogo também. Foi um primeiro tempo de ambas as equipes bastante nervoso, principalmente no ataque. E nesses momentos de estreia, né, é muito mais fácil você destruir do que você construir. Então, claramente, é uma vantagem ali que as defesas têm nesse jogo mais nervoso. O Spartans acabou ganhando ali no final da partida, quase na última posse. O Diamond teve a última posse, mas acabou sofrendo um safety ali que deu números finais ao placar. Mas o que fica é que esse Diadema Diamond tem muito potencial a se superar essas questões das estreias. E vamos ver o nível de enfrentamento que vai enfrentar aqui até o fim do ano, para ver para onde esse time pode chegar nessa estreia, ou reestreia. Eu realmente não lembro se já teve um Diamond feminino, tá, gente? E por fim, o Phoenix também, né? Se a gente citou o Caipiras, a gente tem que falar do Phoenix, que também é uma equipe bastante consolidada e tomou só 6 pontos nessa rodada. Acho que o Phoenix também é um ponto, assim, teve enfrentamentos menos complicados do que o Caipiras teve, mas a gente nunca pode descartar esse Phoenix que sempre chega, né? Sempre bate ali playoffs e sempre é uma equipe bastante competitiva no cenário feminino, acho que independente das peças ali que rotacionam. Bom, agora vamos para o cantinho dos números aqui. Na primeira rodada de feminino, a gente teve uma diferença média dos placares de quase 21 pontos ali, em comparação com o masculino. Foi algo bem próximo e parelho. Total de pontos marcados não vale aqui comparar, teve menos jogos, né, em relação ao masculino, mas foi 341 pontos marcados e uma média de 34,1. Isso no masculino foi 39,8. É só para a gente ter uma noção um pouco maior desses números comparativos, semana a semana, e também entre modalidades, para a gente poder entender o que está mais disputado, o que não está, o que está mais distante ou não. Mas esses foram os números. Estou correndo atrás de como ficou o sistema de disputa do feminino para poder fazer a tabela também de classificação, assim como a gente fez no masculino, tá? Eu ainda não tive acesso a isso, mas eu preferi soltar o vídeo logo depois da rodada porque os assuntos ainda estão quentes. Então, se tá quente na sua cabeça esse assunto, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo no grupo do seu time. Você jogou? Você jogou uma partida nesse final de semana? Compartilha lá no grupo. Compartilha lá no grupo, quero ver esse vídeo no grupo do Caipiras, no grupo do Phoenix, vendo se as pessoas concordam comigo, se as pessoas vão me xingar nos comentários. Se você não jogou e muito provavelmente estará aqui nesse canal,
você compartilha no grupo do seu time também para você já se preparar para o que vai vir, beleza? Então eu conto muito com o apoio da comunidade. Quero agradecer bastante a recepção do primeiro vídeo que eu fiz. Me surpreendeu bastante a quantidade de views e isso também é um retorno positivo para eu continuar fazendo. Então tá certo? Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você não chegou também, você não vai ficar sabendo dessa mensagem empoderadora e bonita que eu deixei sobre a nossa comunidade. Mas é isso, até o próximo vídeo. Tchau!